E se o filme mais aguardado sobre OVNIs dos últimos anos tiver mais semelhanças com o caso de Mike Leão do que deveria? Nas últimas semanas, o Brasil inteiro acompanhou relatos de luzes misteriosas, supostos avistamentos, sons estranhos e uma enxurrada de teorias que colocaram o nome de Mike Leão Baguncinha no centro de uma das histórias mais comentadas da internet. E agora, justamente no meio de toda essa polêmica, Steven Spielberg lança um filme que parece tocar em vários desses mesmos elementos. A gente separou aqui os detalhes mais curiosos dessa história para mostrar por que tanta gente começou a comparar cenas do trailer com os acontecimentos que estão sendo debatidos nesse exato momento. Nesse vídeo, a gente vai conhecer a trama de Dia D, entender as teorias que surgiram em torno da produção e descobrir por que algumas pessoas acreditam que esse filme chegou exatamente na hora certa. Será que é uma coincidência, estratégia de marketing ou existe algo a mais por trás disso tudo? Vamos conferir nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Nesta quinta-feira, dia 11, estreia nos cinemas brasileiros um filme que promete esquentar ainda mais as discussões sobre o universo ufológico que desperta tanta curiosidade na gente. E a coincidência não poderia vir em um momento mais oportuno, afinal, o Brasil está acompanhando de perto toda essa novela envolvendo o Mike Baguncinha da Shopee, e o mais curioso aí é que algumas coisas mostradas no filme lembram bastante certas alegações feitas pelo rapaz, como eu vou mostrar daqui a pouco. Mas falando da produção em si, o nome original é Disclosure Day, Dia da Revelação. Porém aqui ficou com o título de Dia D. E pelo que já foi divulgado até agora, tudo indica que a gente está diante de um filme muito interessante. Dirigido pelo consagrado Steven Spielberg e com roteiro de David Koepp, outro nome aí de peso na indústria, o longa promete entregar uma história de ficção científica, claro, mas recheada de elementos que lembram muito dos relatos envolvendo possíveis formas de vida inteligente fora da Terra. E isso não chega a ser uma surpresa, né? Para quem não sabe, o Spielberg, ele sempre foi fascinado por esse tema, já declarou ali em entrevistas que acredita na existência de vida além do nosso planeta. Não por acaso foi ele quem dirigiu alguns dos mais clássicos sobre extraterrestres da história do cinema, como Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 1977, e ET, o Extraterrestre, de 1982. Então, quando o Spielberg resolve voltar a trabalhar com uma temática dessas, a expectativa naturalmente vai lá pra cima. E convenhamos, né? O histórico dele mostra que dificilmente vem coisa fraca por aí. Para transformar mais uma vez esse tema em um grande blockbuster capaz de alcançar o maior público possível, Spielberg também tratou de reunir um elenco de peso. Entre os nomes confirmados estão Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, atores bastante conhecidos e respeitados pelo público. E não só o elenco que chama atenção, né? Pelas imagens divulgadas nos trailers, já dá para perceber que estamos falando de uma produção de altíssimo nível. A fotografia, os efeitos visuais, todo o cuidado com os detalhes parece estar em outro patamar. É aquele tipo de acabamento que a gente já espera quando o nome de Spielberg aparece envolvido no projeto, né? Um padrão de qualidade que virou marca registrada do diretor ao longo da carreira. E se todo esse pacote já não fosse o suficiente para despertar a curiosidade do público, a própria história também parece ter bastante potencial. Na trama, a existência de vida inteligente fora da Terra deixa de ser apenas uma hipótese e passa a ser algo praticamente impossível de negar. Tudo ganha proporções ainda maiores quando uma meteorologista, durante uma transmissão ao vivo na TV, é subitamente dominada por uma força invisível. Ela perde a capacidade de falar normalmente e começa a emitir alguns sons extremamente perturbadores. A cena dá a impressão de que ela está sendo possuída. Ao mesmo tempo, fenômenos estranhos começam a surgir em diferentes partes do planeta. O que inicialmente parece um caso isolado, rapidamente se transforma num problema global, espalhando medo, incerteza, provocando um verdadeiro caos. E é nesse cenário que uma gigantesca operação de sigilo, mantida por governos e forças militares durante quase 8 décadas, começa a ser questionada. E a partir daí, se inicia uma intensa disputa para descobrir o que realmente está acontecendo e quem está escondendo a verdade. Essa campanha de terror e mentiras de 79 anos tem que acabar. O que você vai fazer? Eu vou revelar pro mundo todo. Essa verdade vai subverter toda a ordem estabelecida no mundo inteiro. Arquivos sendo revelados, parte da população desconfiando das versões oficiais e gente questionando tudo o que os governos apresentam como verdade. Convenhamos, parece um tema bastante atual, não é? Como eu falei, o mais interessante é que o filme aparenta equilibrar bem o lado fantástico da ficção científica com discussões que estão cada vez mais presentes nos dias de hoje. Especialmente essa ideia de que certas informações importantes poderiam estar sendo escondidas do público. E pelo que foi mostrado até agora, não deve faltar ingrediente para prender a atenção. Tem suspense,
conspiração, tecnologia, mistérios e aquelas teorias que fazem a gente passar o filme inteiro tentando adivinhar o que realmente está acontecendo. Bom, sinceramente, a proposta parece muito boa, então se no final a coisa não funcionar, eu devo admitir que a decepção vai ser gigantesca. Se você fizer isso, não tem volta. Por que eles fazem isso? Quando chegar a hora certa, tudo vai ficar claro. Então, acompanhar toda essa jornada desde o suposto dia da revelação até as consequências de uma humanidade descobrindo, sem margem para dúvidas, que existe vida inteligente além da Terra, acaba sendo um dos pontos mais intrigantes da história. No fim das contas, são vários elementos que ajudam a explicar por que o filme está gerando tanta expectativa em diferentes partes do mundo. E aqui no Brasil, nem se fala, né? Depois de toda a repercussão da última semana aí da suposta aparição do OVNI na fazenda do Mike Baguncinha lá no Paraná, o assunto ganhou ainda mais força. Naturalmente, começaram a surgir diversas teorias envolvendo esse suposto avistamento, e uma das comparações que algumas pessoas passaram a fazer tem relação justamente com o trailer do filme. Isso porque os sons emitidos na cena em que o personagem de Emily Blunt parece estar sendo dominada por alguma força estranha, lembraram muito os áudios e os relatos ali que o Mike apresentou durante esse suposto encontro, esse suposto avistamento, quando ele estava de dia lá, mostrando os sons que estava fazendo. Gente, tem algo rosnando. Meu Deus, o que é isso? Sobre aqueles barulhos registrados na fazenda do Mike, né, pelo que está sendo comentado aí por muitas pessoas, ele pode ser explicado, tá? Simplesmente pelo vento ali passando entre os bambuzais da propriedade, que isso faz, de fato, esse barulho de estalo, né? Tem gente que acredita que Spielberg, por toda a relevância que possui, pelo interesse que sempre demonstrou pelo tema, ele poderia ter tido acesso a informações privilegiadas ou relatos de pessoas ligadas ao governo americano. Isso teria servido de inspiração para a obra, ou no mínimo, influenciado o momento escolhido para o lançamento, justamente quando o assunto está em alta por causa dos arquivos que vêm sendo divulgados aos poucos pela turma lá da Casa Branca. Enfim, o fato é que eu pretendo assistir o filme e vou confessar uma coisa. Já imaginou se isso tudo fosse uma espécie de prévia de como a humanidade reagiria caso um dia fosse confirmado, sem dúvida nenhuma, que existe vida inteligente além da Terra? E aí, você vai assistir esse filme? Esse vídeo aqui não é publi, mas poderia ser, tá? Porque eu tô empolgado pra assistir mesmo. E se vocês quiserem, tá? Eu trago um vídeo aqui depois falando o que eu achei do filme, tá? Eu sei que esse canal aqui não é de filme, mas de repente vocês gostam, né? Então comenta aqui, você quer que eu trago falando do filme também? Quer que eu achei? Com spoiler, sem spoiler? Comenta aqui embaixo que eu trago também. Até o próximo vídeo, tchau!